Olá, eu sou a Rafaela Ferreira e vamos bater um papo aqui no podcast Pode Gerar, da Clínica Progerar, com 3 feras especialistas no assunto. Já agradeço a participação aqui dos meus colegas que vão falar sobre reprodução humana. Primeiramente, a doutora Valesca de Carvalho, médica especializada em reprodução humana. Tudo bem? Tudo bem, a gente está bem feliz e bastante animado com esse programa. Espero que seja bastante aproveitoso e interessante para todas as pacientes que puderem nos assistir. Sem dúvida, muito obrigada. Também ao meu lado o doutor Nelson Miranda, que também é especialista, médico ginecologista. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Um prazer enorme estar aqui, iniciando uma nova jornada em busca de melhorar a informação na área de reprodução humana, divulgar informações para as nossas tentantes aí. Sem dúvida. E também a enfermeira Fabiana Gianotti, muito obrigada pela participação. E ela já vai começar dando um relato, porque ela é uma pessoa que precisou da reprodução humana, a filha dela foi concebida assim. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, Fabiana. Sim, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço muito por fazer parte hoje dessa equipe e por poder contar um pouquinho da minha história. Estou um pouquinho emocionada, porque não é fácil, né? Mas o primeiro recado que eu quero dar para quem está tentando: acreditem, é possível. Hoje eu estou com o meu sonho realizado. Então, para começarmos, né, contar um pouquinho do que aconteceu. Há 9 anos, após 10 anos de casados, nós descobrimos uma infertilidade masculina, o que nos levou a procurar a clínica de fertilização. Por sorte, nós fizemos a escolha certa e fomos a Progerar, da qual hoje faço parte também com muito orgulho. E logo de início, foi tudo muito novo, porque nós não sabíamos do problema. Ele veio como sou enfermeira, assim que nós decidimos parar de evitar, né, para poder pensar, né, no sonho de ter um filho. Vamos fazer os exames, e aí no exame acabamos descobrindo a infertilidade do meu esposo e procuramos a clínica. Desde a primeira consulta foi com o Dr. Nelson. Ele nos deixou muito seguros, mas com os pés no chão, e falou: não vou falar nada antes de ver os exames de vocês. E aí nós fizemos todos os exames, né? Exames esses que são muito específicos, e quando veio o resultado, realmente o tratamento indicado foi a FIV. E esse processo não é um processo fácil, principalmente, apesar de ser uma infertilidade masculina, mas ele tinha produção dos espermatozoides. Mas tem um problema que eles devem falar depois, futuramente, que chama-se varicocele, que acabava impedindo essa quantidade para fertilização. E aí eu comecei a fazer a indução, né, com os medicamentos. Então isso é muito importante também falar, que é um tratamento, um processo não só doloroso fisicamente, mas psicologicamente. Isso mexe muito com o casal, porque você tem aquela expectativa, mas fazendo tudo direitinho, seguindo o conselho, né, os conselhos médicos, as recomendações, tomando as medicações nos horários certos, aplicando corretamente, isso é possível. A gente precisa entender, cada mulher, cada casal, cada pessoa vai ter uma indicação diferente de medicamentos e de protocolos. Isso é importante respeitar, né? E fazer como recomendado. E após, acho que 3 meses aí de indução, no dia 4 de julho eu fiz a captação dos óvulos. No dia 9 nós fizemos... Desculpa. Já tá assistindo. Mas é a lembrança, né, Fabiana? Sim, nós fizemos a transferência. Nós tínhamos 3 embriões. Infelizmente, 2 não vingaram. E hoje eu tenho um presente de quase 9 anos aí. Então, essa é minha experiência positiva. E eu acho que é possível, sim, acreditar nesse sonho, mas entender que existem limitações, né? Eu acho que eu acabei esquecendo de dizer, mas quando eu fiz o tratamento, eu estava com 37 para 38 anos, o meu marido 40 anos, e aquilo dá um baque, né? Você fala, puxa, de repente está indo tudo bem. Quando a gente decide pensar, né, em sermos pais, tem uma pedrinha aí no meio do caminho,
mas que não foi um empecilho para que nós realizássemos o nosso sonho. Que bom, parabéns, deu certo. E doutora Valesca, até para explicar, muitas vezes as mulheres e os homens têm esse sonho e esbarram no que a Fabiana explicou, que é ou a infertilidade feminina ou a masculina. Mas qual que é o passo 01 para quem busca conceber dessa forma? Hoje no Brasil, nós temos 8 milhões de casais inférteis. É bastante. Chega a ser a 15 a 20% da população é infértil. A infertilidade ela pode ser de causa feminina, 33%, causa masculina, 33%, mista, 18% e a infertilidade sem causa aparente, 19%. Então, primeiro passo seria a investigação da infertilidade, né? A Fabiana falou muito bem, ela teve um marido, foi feito um diagnóstico, o Nelson acabou fazendo um diagnóstico da infertilidade, e era uma infertilidade de causa masculina. Então, já tem que sair esse tabu. Não existe o problema de fertilidade é da mulher, não. A mesma taxa é masculina, pode ser feminina. E o da Fabiana era masculina. O que é a varicocele? Ocorre uma alteração no sêmen, pode alterar tanto a morfologia, motilidade, concentração, porque ocorre um aparecimento de varizes em região testicular. E isso leva a um aumento de temperatura no testículo, levando assim a alteração tanto na produção quanto na morfologia e na motilidade. E muitas vezes acaba tendo que ir para um tratamento de fertilização in vitro. Esse tratamento de fertilização in vitro é um tratamento de alta complexidade, onde o encontro dos gametas do óvulo da Fabiana com o espermatozoide do marido foi no laboratório. Esse tratamento é um tratamento rápido, dura em torno de 15 a 17 dias, seguro, eficaz e indolor. A Fabiana não sentiu dor. Não. E podemos dividir em 3 etapas. Primeira etapa do tratamento seria a estimulação controlada do ovário. A paciente inicia com os medicamentos, seriam os estimuladores dos folículos, que seriam as gonadotrofinas, que são injeções, tá? Se inicia no 2º ou 3º dia da menstruação. E, geralmente, a gente orienta para ela começar a usar todo dia no mesmo horário, para ela acabar não esquecendo. Até a Fabiana está aqui, porque é a nossa enfermeira, porque ela passou por isso. Então, para a gente é muito importante ter uma pessoa que trabalha com a gente, que já passou e é uma enfermeira. Então, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre esse uso dos medicamentos. Sem dúvida. E, geralmente, a gente usa de 10 a 12 dias. Também é feito um controle ultrassonográfico para avaliar o crescimento desses folículos. Quando o maior folículo atingir o tamanho ideal, que seria de 18 milímetros, nós vamos para a segunda etapa. O que seria a segunda etapa? Seria a captação folicular. Essa paciente, ela é orientada a ir para a clínica, vai tomar uma anestesia, ela vai ficar de jejum, é feito uma captação dos óvulos, não tem corte, e a gente introduz o ultrassom transvaginal no interior da vagina, capta os óvulos e entregamos para a nossa bióloga, que é a Lília. Ela vai avaliar a qualidade e a quantidade de óvulos. Ao mesmo tempo, o parceiro, o marido da paciente, vai estar lá para colher o sêmen. Daí, a Lília vai pegar um espermatozoide e injetar em cada óvulo captado. Depois também a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo. Feito a fertilização, nós vamos aguardar a transferência, que seria a última etapa do tratamento, que seria a transferência dos embriões para o útero da paciente. E depois de 10 dias, nós vamos saber se houve ou não a gravidez. É importante destacar, até pergunto para o Dr. Nelson, que muitas vezes todas essas tentativas que a Fabiane relatou e também que a doutora falou, elas vêm carregadas de muita esperança, só que nem sempre é na primeira vez que vai dar certo. Quando chega uma mulher, um casal, para conversar com o senhor, quais são as orientações que são passadas? Rafaela, a reprodução ela tem um peso extremamente importante para a vida do casal, mas em especial a mulher. Só para você ter uma ideia, existe um trabalho muito divulgado até nas redes, internet, da Escola Paulista de Medicina, que uma psicóloga, chefe do serviço, ela comparou
o aspecto emocional que a infertilidade causa na mulher, comparou com o câncer de mama. E por incrível que pareça, o impacto emocional, psicológico sobre a mulher é maior nos problemas de fertilidade. É um pouco até disparate, né? Porque a gente pensa assim, poxa, um câncer pode matar. Mas parece que a maioria das pessoas cria uma força grande quando tem o diagnóstico de câncer e aparece uma força interior e acaba criando uma energia e uma coragem para aquele tratamento até maior do que a reprodução. Mas a reprodução, ela vem recheada de aspectos emocionais, né? Porque, antes de mais nada, quando o casal chega na clínica, no consultório, ele chega já com uma dificuldade. Uma dificuldade já é uma frustração, porque eles já estão tentando. Eles não chegam assim, eu vou tentar ano que vem e vou ver antes. Não, eles já chegam com uma bagagem dizendo, tipo, estou há tantos anos tentando e não conseguindo. Isso que a Valesca falou é importante, porque a maioria das mulheres começam a ter um peso maior sobre ela. Sabe? Será que sou eu? Já que eu sou quem gera, então vai ver que a culpa é minha, né? Mas nem sempre. Em torno de 1/3 a 40% é causa masculina e feminina, nessa mesma proporção, mas 20% nós temos as causas dos dois, tanto do homem como da mulher. Então elas se entrelaçam. Às vezes você tem um fator ovariano, por exemplo, uma anovulação crônica, uma SOP, uma síndrome ovário policístico, associada a uma alteração seminal idiopática, assim, sem causa aparente, mas que já interfere, uma motilidade, uma alteração de morfologia, etc., né? E o que a gente tem que começar a pensar assim de início, falar assim, o que é a infertilidade, né? A infertilidade já tem várias definições pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Americana de Reprodução Humana, né? Mas o consenso geral é aquele casal que está tentando engravidar há mais de um ano, mantendo vida sexual frequente, principalmente no período ovulatório, e não está conseguindo. Esse tempo ele deve cair para 6 meses, quando esse casal tem mais do que 35 anos, e para 3 ou 4 meses, para quando esse casal tem mais de 40 anos de idade, principalmente a mulher, a idade feminina. A gente deve fazer um adendo importante, que é importante a gente se pensar assim, será que esse casal está namorando da forma correta? E aí esse aspecto ele tem que ser abordado já na primeira consulta. Então, por exemplo, você pergunta, você tem um aplicativo que você vê a sua ovulação? Tenho, a maioria tem. E você namora? Namoro. Com que frequência? Dia sim, dia não, todo dia, tudo bem. Mas um erro mais comum que a gente observa é que após a relação a mulher levanta e vai para o banheiro, ou urinar, ou se lavar, tomar um banho. E esse que é o problema, porque muitas vezes o sêmen do marido ele precisa de um certo tempo para sair do fundo vaginal e entrar no colo do útero, aproveitar aquele muco, aquela filância da ovulação e criar energia, porque aquilo na verdade é fonte de nutrição para o espermatozoide, para ele migrar para dentro do útero e chegar lá no óvulo. Mas ela levanta. Ela às vezes fica 10 minutos deitada, e aí existem aqueles mitos de internet, colocar a perna para cima, travesseiro embaixo do bumbum, não sei o quê, mas fica 10 minutinhos e ela levanta e vai embora, e o sêmen vai embora. Lembrar que o primeiro anticoncepcional do planeta foi o bidê. Né? Sim. Não, e detalhe, o doutor está ensinando como engravidar e como não engravidar. Então, fiquem atentos. Já tem. Fabiana, só aproveitando, acredito que as mulheres que, como a doutora Valesca, o doutor explicaram, vão até a clínica, procuram, ao serem atendidas por uma pessoa que já passou por isso, devem te entupir de perguntas. E como é que é relatar essa experiência, até deixar uma mensagem para essas pessoas? Sim, eu acho que é fundamental ter alguém que passou, de certa forma, isso já dá uma segurança
chance, um alívio. E eu tenho tido nesse período que eu tô, acho que já fez 6 meses, já, doutora, né? 6 meses que eu tô fazendo parte agora, eu vi, graças a Deus, a grande maioria foi muito feliz no tratamento, e até as que não deram certo por questões como o Dr. Nelson colocou, a questão idade para a mulher, né? O tempo ele é cruel. É cruel com as mulheres. Mas assim, elas são gratas porque eu passei por essa experiência, converso muito com elas e explico realmente, né, que a gente precisa acreditar acima de tudo. O meu conselho é: acredite, se você tem vontade, esgote suas possibilidades. Uma coisa importante que o Dr. Nelson também disse, né, foi a questão de, normalmente, os casais procurarem, no caso, a clínica de fertilização, quando já tentaram e não conseguiram. Eu falo que fui privilegiada, nós fomos, né, eu e meu esposo, porque talvez pelo conhecimento enquanto enfermeira, eu não esperei esse tempo. Eu me antecipei. Eu fui fazer os exames antes, quando eu parei de evitar, para nós sabermos, tá tudo bem, como é que tá a nossa saúde, né? Para que nós tenhamos uma gestação tranquila. E aí acabamos descobrindo. Então, nós corremos contra o tempo, porque se eu tivesse aguardado esse período que o Dr. Nelson falou, eu esperaria 1 ano sem saber que meu marido tinha um problema, e a hora que eu fosse buscar, o tempo já havia passado. Então, seria mais difícil. A minha chance, que era de 60%, ela drasticamente cairia, talvez, pela metade ou mais, né, doutora? Então... É exatamente isso, Fabiana. A idade, ela é... divisor de águas. Um divisor de água. Sim. E o grande alerta, hoje, que a gente pode falar assim, me dê um alerta, é a idade. Idade da mulher. Mulheres até 35 anos têm uma perda estimada de 10% a 15%, que é uma perda tolerável. Sim. Mas essa perda, após os 35 anos, ela é em torno de 10% a 15% ao ano. Sim. Então, uma mulher de 37, 38, 40 anos, acumulada, ela tem perda de 60%, 70%, 80%, Sim. dependendo. Isso que a gente não está levando em consideração fatores genéticos, familiares, como, por exemplo, se a mãe dela entrou em menopausa mais cedo ou não. Ou então se ela não tem uma endometriose, ou se ela tem uma endometriose, doença, ou né? uma cirurgia anterior, ou se ela menstruou muito cedo, Também. então ela já está gastando mais óvulos. Então, realmente, se a gente for colocar hoje, um fator decisivo, Idade. é a idade. E, inclusive, não só para esse assunto, mas outro que já vai ser tocado mais adiante, sobre congelamento de óvulo. É quando uma mulher acende o alarme, o sinalzinho vermelho da reprodução. O que fazer? A nossa primeira orientação é engravide. Sim. A segunda, congele óvulos. Sem dúvida. Importante essas orientações. Até quero aproveitar para agradecer vocês. Pedir para a doutora Valesca deixar um recado para as pessoas em relação a procurar a clínica, o endereço, o telefone, as redes sociais, e com certeza a gente vai se encontrar mais vezes. Primeiro, acompanhe a gente nas redes sociais, né? Eu acredito que a gente vai trazer bastante novidade. A gente sempre posta, paciente que acaba indo lá na clínica, acompanha, a gente sempre tenta pôr assuntos interessantes. E para todas as mulheres que pensam em engravidar, pense na preservação da fertilidade. E a gente vai falar sobre isso já.